Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E esse vídeo aqui, que é o nosso último vídeo de 2022, né? 2022 aí que foi o nosso primeiro ano inteiro, nosso primeiro ano completo aqui no Manual dos Investidores. Então, desde já, eu já agradeço a você que sempre vem nos acompanhando, sempre vem assistindo os nossos vídeos. E eu espero ter contribuído, nem que seja com um pouquinho aí, na sua formação, nos seus estudos sobre educação financeira, sobre investimentos e sobre finanças em geral, certo? Então fica aqui o nosso agradecimento por esse ano e vamos lá para o nosso tema do nosso vídeo de hoje. Bom, e aí como nosso último vídeo de 2022, e já para você iniciar o seu 2023 com o pé direito, iniciar bem aí a sua caminhada nos investimentos, eu te trouxe aqui 4 bons exemplos de 4 bons investimentos, 4 boas classes de investimentos aí, para você adicionar nos seus estudos, para você aí começar a analisar e, claro, principalmente começar a investir em 2023, certo? Então, desde já, eu já te peço para você se inscrever aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito, já deixa um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então, bora lá pro vídeo. Bom, e o primeiro investimento, a nossa primeira classe de investimentos que eu quero te apresentar aqui no nosso vídeo de hoje é exatamente a nossa renda fixa, certo? A categoria de investimentos aí bem conhecida no nosso mercado financeiro e aquela categoria de investimentos mais segura para você investir o seu dinheiro, ou seja, dificilmente você vai ter algum prejuízo, dificilmente você vai perder o seu dinheiro investindo em renda fixa. Bom, e aí explicando bem rapidamente como que funciona a renda fixa, como que funciona essa categoria de investimentos, além da sua segurança, a renda fixa ela funciona como um empréstimo do seu dinheiro para alguma instituição e no futuro essa instituição devolve o seu dinheiro acrescida de uma certa rentabilidade. Então é uma categoria aí bem segura para você investir o seu dinheiro, bem simples para você entender, afinal, todos os investimentos, todos os ativos que estão dentro da renda fixa funcionam como um empréstimo do seu dinheiro para alguém e no futuro esse alguém te devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então, aí, além da sua segurança e da sua simplicidade, a renda fixa, como o seu nome sugere, é uma categoria de investimentos que te dá uma certa previsão, que consegue te dar uma certa noção do quanto que você vai ter de rendimento, do quanto que você vai ter de rentabilidade com o passar do tempo, com o passar de 1 ano, 2 anos, do seu dinheiro investido em alguma aplicação. Bom, então essas são as 3 principais características que você precisa saber aí, no geral, sobre a nossa renda fixa, certo? Essa categoria de investimentos aí bem importante, bem conhecida no nosso mercado financeiro. E dentro dessa modalidade, nós temos aí vários investimentos bem conhecidos dos investidores, bem conhecidos no mercado financeiro. O principal deles, o Tesouro Direto, certo? Um investimento aí emitido e criado pelo nosso governo, ou seja, quando você investe no Tesouro, você está emprestando o seu dinheiro para o governo e no futuro ele devolve o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então, aí, além do Tesouro Direto, nós temos os CDBs, os CRIs e CRAs, as LCIs e LCAs, as letras de câmbio, as LCs, e as debêntures como os principais investimentos, como os principais ativos que você encontra dentro da renda fixa. Então, além dessas características e além desses exemplos que você precisa saber sobre a renda fixa, essa categoria hoje está te entregando uma boa rentabilidade, está te entregando uma ótima rentabilidade, certo? Principalmente dada aí a sua segurança. Então, hoje, a nossa Selic, que é uma taxa de rentabilidade muito usada na renda fixa, está aí na casa dos 13,75% ao ano. O nosso CDI, que também é uma taxa muito usada na renda fixa, está na casa dos 13,65% ao ano. Então hoje, nesse momento, a renda fixa é uma categoria aí bem interessante e bem aí rentável para você investir o seu dinheiro, certo? Principalmente dada aí a sua segurança. Então hoje existem vários ativos aí, várias boas opções de ativos de renda fixa que estão te entregando aí tranquilamente uma rentabilidade aí de 1% ao mês. Então a renda fixa hoje é uma categoria bem segura e uma categoria bem rentável para você investir o seu dinheiro. Então, por todas essas características, a nossa renda fixa é a primeira opção de investimento que eu quero te apresentar no nosso vídeo de hoje e é uma categoria que com certeza você pode levar, você precisa levar para os seus investimentos, para a sua carteira de investimentos aí para o nosso ano de 2023. E a segunda opção de investimento, a segunda classe de investimento que eu quero te apresentar no nosso vídeo de hoje é exatamente o mercado de ações. As ações aí que são ativos bem conhecidos da nossa renda variável, que são ativos negociados aí em bolsa de valores. Bom, e aí resumindo um pouquinho, para você que ainda não teve contato, as ações, elas nada mais são que uma fração, um pedaço de uma grande empresa, uma empresa aí como o Magalu, como o Banco do Brasil, o Banco Itaú e várias outras grandes empresas da nossa economia. Então, uma ação é um pedaço dessa grande empresa que é justamente negociado lá na nossa bolsa de valores, que é um espaço de negociação de ativos, seja de renda variável, seja de renda fixa. E aí, por meio de uma corretora de investimentos, como a Clear, como a Rico,
como o próprio Banco Inter, você consegue comprar e vender esses pedaços, comprar e vender essas ações lá na nossa Bolsa de Valores. Então o mercado de ações aí é um mercado bem interessante para você investir o seu dinheiro, principalmente para você que está pensando em investir aí para o longo prazo, certo? Então para você que está planejando, quer formar uma boa aposentadoria, por exemplo, o mercado de ações é um mercado bem interessante para você aplicar o seu patrimônio, investir o seu dinheiro, certo? Primeiro, porque o mercado de ações é uma categoria de investimentos que pode entregar uma boa rentabilidade, certo? Principalmente aí no longo prazo. Então, investindo em bons negócios, investindo em boas empresas, você pode conseguir aí altas rentabilidades para o seu patrimônio ao longo do tempo. Bom, e aí além desse alto potencial de te entregar boas rentabilidades ao longo do tempo, as ações elas também são ativos que te pagam dividendos, ou seja, o dividendo, para você que não conhece, é uma fração do lucro de uma empresa que ela repassa para os seus acionistas. Então, quando você compra uma ação de alguma empresa, você passa a ser sócio, você passa a ser um dos donos dessa empresa e pode participar dessa divisão de lucros, pode receber aí dividendos das ações que você investe. Então aqui, claro, foi uma explicação bem resumida e bem breve, com basicamente tudo que você precisa saber ali, pelo menos por cima, sobre o mercado de ações, sobre o investimento em ações em si, certo? Que são ativos aí bem conhecidos da nossa renda variável, então são ativos aí bem interessantes, negociados em bolsa de valores, que podem te tornar sócio, pode te tornar um dos donos de grandes empresas, de grandes negócios, e aí, claro, como primeira característica, são investimentos, são ativos que podem entregar uma boa rentabilidade e um segundo ponto, uma segunda característica, as ações elas têm esse costume, têm essa característica de te pagar bons dividendos ao longo do tempo. Então, por essas características, o mercado de ações, o grupo de investimentos em ações em si, também é uma outra categoria, é uma outra classe de ativos que você precisa levar para o seu ano de 2023 para você estudar e, claro, para você fazer o seu investimento e incorporar na sua carteira de investimentos. E o terceiro investimento, a terceira classe de investimentos que eu quero te apresentar no nosso vídeo de hoje são exatamente os fundos imobiliários, certo? Os fundos imobiliários aí que também são ativos de renda variável, também são ativos negociados em bolsa de valores e esse grupo de investimentos, como o nome sugere, os fundos de investimentos imobiliários, são ativos que te permitem investir no setor imobiliário brasileiro a partir de um baixo custo e a partir ali do investimento bem fácil. Afinal, você consegue comprar e vender cotas, comprar e vender pedaços de fundos de investimentos imobiliários direto na nossa bolsa de valores. Bom, e explicando rapidinho para você que não conhece, os fundos imobiliários são ativos, são fundos de investimentos formados por um grupo de pessoas, por um grupo de investidores profissionais, de gerentes e administradores de fundos de investimentos que investem na compra ou na construção de grandes imóveis, e aí existem fundos de diversos setores, como fundos de galpões, de shoppings, de bancos, de hospitais, e aí esse grupo de investimento, esse fundo de investimento, ele investe nesses imóveis, monta uma carteira com vários imóveis no seu portfólio, e aí fracionam esses imóveis em cotas e disponibilizam essas cotas na bolsa de valores, e aí por meio de uma corretora de investimentos, assim como as ações, você consegue comprar e vender essas cotas, esses pedaços de grandes imóveis, direto pelo seu celular, pelo app da sua corretora. Então, investir em fundos imobiliários é uma forma aí bem eficiente, bem democrática, por assim dizer, de se expor ao setor imobiliário brasileiro, certo? Porque, primeiro, é uma forma bem fácil de você investir em imóveis, como a gente conversou ali, por meio do seu celular, por meio de uma corretora de investimentos, você já consegue comprar cotas de grandes fundos de investimentos imobiliários. Segundo, que é um investimento bem acessível e bem barato, com algo em torno de 100, 150 reais, você já consegue investir em bons fundos imobiliários, de bons imóveis, de bons segmentos da nossa economia, do nosso setor imobiliário brasileiro. Então, como a gente conversou, existem fundos imobiliários de shoppings, de galpões, de escritórios, de bancos. Então, por meio de uma corretora e com preço acessível, você já consegue ser um dos donos desses grandes imóveis pertencentes aí ao portfólio de um bom fundo imobiliário. E além de te proporcionar esse investimento no setor imobiliário brasileiro, os fundos imobiliários também têm uma outra grande característica, um outro grande ponto positivo aí, por assim dizer, é que eles são investimentos, eles são ativos que te pagam rendimentos, que te pagam dividendos todos os meses. Então, para você que quer investir no setor imobiliário e quer principalmente formar uma renda passiva e mensal, os fundos imobiliários são ativos ideais para você investir. Então, essas são as principais características que você precisa saber sobre a classe dos fundos imobiliários, certo? Uma classe de ativos aí que, como você viu, te permite investir no setor imobiliário brasileiro a partir de um baixo capital, de uma forma bem simples e bem acessível, por meio do seu celular, por meio de uma corretora de investimentos, e que, além de tudo isso, é uma classe de investimentos que te paga rendimentos, que te paga dividendos todos os meses. Então, por essas características, a classe aí dos fundos imobiliários é uma classe de ativos, é uma classe de investimentos que você com certeza precisa levar para os seus estudos, para a sua análise e principalmente para a sua carteira de investimentos
em 2023. E a nossa quarta e última classe de investimentos aqui do nosso vídeo de hoje é justamente a classe das criptomoedas, certo? Criptomoedas aí como Bitcoin, como Ethereum, que são ativos digitais aí que podem entregar bons ganhos, boas rentabilidades ao longo do tempo. Então aí o investimento hoje em criptomoedas como Bitcoin, como Ethereum, já é um investimento aí bem democrático e bem acessível, certo? Para grande parte dos investidores. Hoje em dia já existem boas opções de corretoras seguras, confiáveis, para você utilizar, para você investir nessa classe de ativos. Então, só citando alguns bons exemplos aí, nós temos o mercado Bitcoin, a Binance, a Foxbit. Então, existem várias boas opções de corretoras com investimentos bem acessíveis, com algo em torno de 10, de 20 reais. Você já consegue investir nessa classe, você já consegue investir em várias criptomoedas. Então, essa é a nossa quarta e última classe de investimentos, que é bem interessante você ter aí na sua carteira de investimentos, certo? A classe aí das criptomoedas é uma classe um pouco mais volátil, que pode trazer um pouco mais de risco, mas que em contrapartida pode entregar também boas rentabilidades, certo? Ao longo do tempo. Então também é uma classe de investimentos bem interessante para você estudar, para você analisar e possivelmente acrescentar na sua carteira de investimentos em 2023. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? O nosso último vídeo aí do ano de 2022. Um vídeo aí para te apresentar boas opções, boas classes de investimentos para você levar aí para o seu ano de 2023, certo? Boas opções aí para você estudar, para você analisar e para você montar uma boa carteira de investimento, certo? Só lembrando aí que a diversificação é uma estratégia, é um caminho aí bem interessante para você buscar nos seus investimentos, certo? Então é sempre interessante você ter renda fixa, ter ações, ter fundos imobiliários, ter criptomoedas na sua carteira. Então com essa diversificação, com essa boa distribuição da sua carteira, você pode conseguir bons rendimentos, bons ganhos, boas rentabilidades, além de trazer uma ótima segurança para o seu patrimônio investido. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Espero que você tenha compreendido e entendido todos os pontos que nós conversamos aqui ao longo do nosso vídeo de hoje, certo? Espero que você tenha compreendido todas as classes de investimentos que nós abordamos aqui no nosso vídeo, certo? Então, no mais, é isso. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no nosso canal para ajudar a gente a crescer esse projeto ainda mais em 2023, tá bom? Já deixa um like nesse vídeo aqui, deixa um comentário falando o que você achou dessas classes, dessas opções de investimentos do seu ano de 2023. E, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo no próximo ano, te vejo em 2023. Valeu!